Olá, mandaleiros e mandaletes, sejam muito bem-vindos ao Mandala Cast. Esse espacinho aqui é para a gente conversar sobre como você pode integrar tudo que você gosta e transformar isso num trabalho online. Eu me chamo Luísa Cortes e hoje eu quero falar com vocês sobre o que é ou quem é a mandala na fila do pão. Quem sou eu na noite? Quem sou eu para estar aqui falando com vocês? Então, eu acho que vale a pena dar uma recapitulada, contar um pouquinho aqui do que eu estou fazendo e eu acho que isso pode situar e inspirar algumas pessoas também. Bom, já falei que eu me chamo Luísa, sempre fui tímida a vida inteira, então estar aqui de frente para as câmeras, estar aqui falando hoje é um imenso prazer, mas já foi um enorme desafio e uma coisa jamais imaginada na minha vida. E esse nome mandala ou na mandala, eu vou contar por que surgiu. Não foi porque eu estou com uma mandala aqui atrás, na verdade foi justamente por conta dessa minha timidez extrema. Fica aqui que você vai entender por quê. Bom, e para que faça sentido, eu preciso voltar um pouquinho logo ali atrás, quando eu tinha 13 anos de idade. Numa tarde aleatória qualquer em casa, eu falei, acho que eu já preciso ver aqui, resolver o que eu preciso fazer de profissão, né? O que eu vou ter que fazer naquele tal do vestibular quando chegar a hora. Você vê, né? 13 anos a pessoa já preocupada com qual a profissão que ia ter que seguir. Aqui a gente gosta de tudo organizado. Então fui lá, desci, fui na banca de jornal, comprei aquelas revistinhas de vestibular que traziam sobre todas as profissões, falava ali um pouquinho do que tinha que fazer cada uma, qual era a área. E folheando, página vai, página vem, eu sei que no final das contas eu fiquei com 3 opções, né? Fiquei em dúvida entre 3 profissões. Então era nutrição, fisioterapia e psicologia. Eu olhei para aquilo e falei, bom, eu acho que eu quero ajudar as pessoas, né? Quero trabalhar com gente, quero trabalhar aí com cura, com ajuda, quero trabalhar aí com quem tá mal. E aí quando eu olhei para a nutrição, olhei ali para essa coisa do alimento, eu falei, bom, que legal, né? Como é que a gente pode fazer mágica, né? Como é que a gente pode fazer magia com a química, né, dos alimentos dentro do nosso corpo? E aí foi o meu martelo, né? Eu falei, bom, acho que eu vou por aí. Na verdade mesmo, o meu martelo, eu fui para a nutrição, mas guardei aquela informação para mim e fiquei um pouco na dúvida. Será mesmo que dá certo isso? Será que eu vou querer esse negócio de nutrição? E aí eu lembro que à noite, quando meu pai chegou em casa, eu quis compartilhar com ele, né, que eu estava tomando ali essas decisões. E o meu pai, ele sempre foi um grande guia ali, né, um grande orientador nessas minhas decisões. E eu compartilhei com ele, mas com muito medo, né? Se seria aquilo mesmo, ou se talvez eu devesse seguir ali os caminhos dele, ou seguir os passos dele, ir ali para alguma coisa mais de administração, né? Uma coisa mais exata. Mesmo tendo sido a vida inteira péssima em exatas, horrorosa nessa parte, mas eu achava que, né, para dar certo e para ter sucesso e para fazer ali o trabalho correto, o trabalho duro, eu falei, acho que de repente eu tenho que seguir ali os passos do meu pai. E eu nunca vou esquecer de que quando eu compartilhei com ele que eu estava em dúvida entre a nutrição ou uma possível administração, né, de repente para seguir ali o garantido ou o script do certo, e ele me falou, se você fizer administração, você vai ser só mais uma. Se você fizer a nutrição, você tem muito mais chance de se diferenciar, de se destacar, de trazer o que é realmente seu, de trazer o que é você. Gente, eu com 13 anos de idade, aquilo me impactou, não sabia muito o que eu ia fazer com aquela informação, mas fez muito sentido ali pra mim. Eu eliminei toda e qualquer dúvida. Eu falei, bom, é isso. Beleza, tudo certo, passei pro vestibular, foi tudo ótimo. E logo já no início da faculdade, já fazendo alguns cursos complementares, né, fora mesmo da universidade, eu passei a me interessar muito por coisas mais alternativas, mais naturais, mais holísticas. E eu estava justamente fazendo um curso desses quando eu decidi que eu precisava ser vegetariana, que não fazia o menor sentido comer aquele tanto de carne. A minha família sempre foi do churrasco, sempre foi das refeições ali com frango ou com carne, pelo menos 2 vezes ao dia. E nesse dia eu lembro que eu bati um martelo. Então essa minha decisão só somou ali ao meu caminho da nutrição. Muita gente ficava na dúvida, né, se eu tinha resolvido virar vegetariana por conta da faculdade de nutrição, quando na verdade não. Aliás, pelo menos na minha época na faculdade, a gente mal via sobre alimentação vegetariana ou vegana. Era uma coisa assim que
passava muito longe e eu era até tida como ET, né, pelas minhas amigas. Mas eu fui seguindo esse caminho e dali já foi uma peneira. Eu já sabia que eu queria trabalhar com uma alimentação mais diferenciada, eu já sabia que tinha um universo de coisas que escondiam pra gente, seja da alimentação, seja do nosso corpo físico e dos nossos outros corpos, né? Sutil, mental, emocional, espiritual. Então ali já foi uma certa peneira, mas eu não tinha muito conhecimento, nem tampouco maturidade, mas ali já foi um grande diferencial na minha caminhada. Mas o que me despertou, né, por dizer assim, o que me despertou mesmo foi quando eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui morar fora pela faculdade mesmo. Eu fui para a Espanha, fiquei morando lá uns 8 meses e depois morei mais alguns meses na França. E estando entre esses dois países diferentes, de culturas tão diferentes, em contato com tantas pessoas diferentes, eu percebi uma coisa, na verdade, um incômodo, me gerava muito, muito incômodo. Quando as pessoas perguntavam, o que você faz, o que você veio estudar aqui? E eu falava, nutrição. As pessoas olhavam para minha cara, nutrição, o que é isso? Nutrição humana. Aí eu sentia que dava mais um nó assim na cabeça das pessoas. Aí eu ficava um pouco irritada, no final das contas eu falava, eu estudo isso aí que você come. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, eu tô amando essa experiência, né, de morar fora, de conhecer outras pessoas, cultura, eu adoro isso, né, adoro o novo, a novidade, o viajar. E ali foi o meu contato mais forte, né, com relação a isso, de realmente ter uma vida, né, nesses outros lugares. E eu tinha certeza que eu queria repetir aquilo na minha vida em algum momento, de que eu poderia repetir aquilo na minha vida em algum momento. Mas, como a profissão era uma coisa tão importante para mim, como o trabalho é uma coisa tão importante para mim, eu encontrei aquele buraco, né, do tipo, caramba, se ninguém sabe o que eu faço, se isso aqui não é tão conhecido, né, se a nutrição aqui não é tão falada, se ninguém entende o que é isso, como é que eu vou poder, algum dia, alguma outra vez na minha vida também, viajar ou ter essa experiência em outro lugar, né? Eu senti que era muito diferente a nossa concepção e a nossa importância da nutrição aqui no Brasil, como era para eles lá fora. Em alguns lugares tinha algum conceito assim de dietista, alguma coisa de cuidar ali da sua dieta, mas eu sentia que era muito restrito, né? Não era ainda aquilo que eu queria conversar, ou não era aquilo a minha paixão. Bom, eu fiquei com esse desconforto, eu guardei essa experiência para mim, e a pergunta que não parava de ressoar na minha cabeça era, beleza, eu amo nutrição, eu escolhi a nutrição, estou aqui já quase finalizando esse caminho, eu já estava quase no final da faculdade. Quero ainda explorar outros lugares do mundo, o trabalho é importante para mim, a minha profissão é importante para mim, mas o que é que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo? Qual é a coisa que eu vou poder fazer e eu vou poder fazer essa coisa aonde quer que eu esteja, que eu seja entendida, compreendida, universal, por assim dizer. Então, fiquei com essa pergunta dentro de mim. Claro que no momento eu não tive respostas, né, prontas, mas eu sinto que dali foi assim um divisor de águas para minha caminhada, para eu realmente buscar coisas que flexibilizassem o meu fazer, o meu servir, o meu trabalhar mesmo. Bom, guardei essa experiência no bolso, voltei para o Brasil, voltei para casa, terminei minha faculdade e como eu já estava muito vivenciando o vegetarianismo, já fazia parte da minha vida há uns 3 anos mais ou menos, eu resolvi fazer a transição para o veganismo. Na verdade, foi por questões de saúde. Eu nunca imaginei que fosse ser possível ser vegana. Era inconcebível na minha cabeça. Eu era super apaixonada por derivados de leite, queijo e tudo mais. Então, eu achava que era extremo, eu achava que era radical. Mas eu entendi que para minha saúde, eu entendi que para diversos sintomas que eu tinha no meu corpo, essa seria a melhor opção para mim. E graças ao universo, eu encontrei com uma profissional muito incrível, uma profissional nutricionista, que inclusive foi uma grande inspiração na minha caminhada. Então, a partir dali, por uma busca alimentar, ali foi outra Luísa que renasceu. Já estava renascendo, né? Eu já tinha vindo dessa experiência lá externa e com todos esses questionamentos, e essa decisão por uma questão de saúde, de fazer essa transição alimentar. E com a ajuda dessa profissional, eu mudei muitas coisas, de dentro para fora e de tudo que eu colocava, né, no fora
para reverberar dentro. Fato é que a partir daí eu falei, poxa, eu vou compartilhar essas receitas que eu faço, né? Quando eu já pensava no que eu gostaria de facilitar como nutricionista, eu falei, eu acho que tem um universo aqui de alimentação, né, de alimentos e de nutrição, que eu acho que a galera aí não está sabendo muito. Então, eu vou fazer aqui um blog, né, uma página para poder compartilhar as receitas que eu acabo que tenho que fazer na minha vida, né, na minha vida pessoal, no meu dia a dia. E isso, vale esclarecer, nem tinha Instagram, né, não tinha tanto acesso, não tinha tanta receita, mal tinha esse acesso todo da internet pelo celular. Então, realmente era uma coisa muito inicial, né? Era uma coisa de realmente poder abrir ali, né, brechas, possibilidades. Então, fui lá, criei essa página, só que, lembra que eu falei no começo desse vídeo que eu sempre fui tímida, sempre fui envergonhada, jamais ia imaginar, né, de botar minha cara, falar meu nome. Então, eu fiquei pensando, né, que nome que eu posso dar para esse meu blog, né, esse meu espaço de compartilhamento de receitas, de estilo de vida. Então eu comecei a pensar nomes que pudessem refletir um pouquinho de tudo que eu gostava, mas sem necessariamente colocar ali a minha cara, sem necessariamente botar o meu nome. Até que eu cheguei no significado de mandala. Mandala em sânscrito significa círculo, significa concentração de tudo ali, de um centro, significa plenitude, concentração de energia, e toda essa possibilidade dessas pétalas, né, em torno da mandala, essa coisa que gira, esse movimento e que pode se expandir também, integração, harmonia, plenitude, totalidade, e aquilo fez muito sentido para mim, porque eu já sentia eu já sabia dentro de mim que não era só alimentação, que eu não queria trabalhar só com alimentação, que a alimentação era só uma pontinha do iceberg de tudo que a gente é. Para mim, a alimentação, ela ainda é até hoje uma ferramenta de cura, uma ferramenta de equilíbrio, faz parte, né, do nosso estilo de vida, mas como essa química mesmo, como essa magia para melhorar, alterar, equilibrar os nossos estados, né, de saúde, de cura, enfim. Mas eu tinha essa consciência também de que não era só alimentação, de que tinham outras coisas que podiam impactar aqui nesse corpite, como eu gosto de falar, mas eu ainda não tinha muita consciência ali de quais seriam as outras coisas que poderiam entrar. Então, como eu estava ali só na aba receitas, né, só na aba culinária ou só na aba facilitação da vida no dia a dia para esse estilo de alimentação, eu pensei, beleza, vai se chamar Mandala Cozinha Alternativa. Nome bem pequenininho, né? Diga-se de passagem. Mas aquele nome no momento me pegou. Eu falei, bom, é isso. Eu quero trazer alternativas para a cozinha das pessoas, para a alimentação das pessoas. E essa mandala aí, porque eu misturo as coisas, eu invento as coisas, e é nessa busca aí dessa harmonia, dessa plenitude. E assim ficou. No meio do caminho, fiz meu blog super felizinha, fui contratada para o meu primeiro emprego, que era numa empresa que eu queria muito, uma empresa onde eu já tinha estagiado e que para mim era o único caminho possível. Adivinha por quê? Porque eu queria realizar o sonho da minha carteira assinada, da minha carteira própria. Eu queria muito ter essa segurança, né, que a carteira assinada traz. E quando eu era estudante de nutrição, não tinha tantas possibilidades assim no meio da nutrição como a gente vê hoje em dia, né? Virou o meu sonho, virou a minha meta entrar ali para aquela empresa e conquistar a minha carteira assinada própria. Porque, vale a pena dizer, bom, e hoje eu tenho a consciência de que esse desejo, essa escolha, só refletia ali o conflito entre tudo que eu queria fazer, tudo que eu gostava, toda a minha criatividade que eu queria colocar em ação e esse desejo, essa projeção, essa necessidade de seguir ali o script da carteira assinada. Eu sou filha de pais que fizeram concurso público, né, trabalharam em empresas, né, durante 30 anos praticamente, às custas de infelicidade, às custas de muitas horas fora de casa, às custas de doenças também, reverberações físicas,
Então, eu fui uma criança que eu não tive os meus pais por perto, eu não tive os meus pais ali para as coisas ali do dia a dia, ou para um médico, ou para uma coisa assim, porque estavam sempre no trabalho. Então, o trabalho tinha essa importância. Eu sempre entendi essa importância do trabalho, essa coisa do trabalho não necessariamente ele é gostosinho, o trabalho é de 8 às 6, aquela coisa bem rígida. Então, esse foi o modelo que eu vivi, esse foi o modelo que me foi mostrado. Então, eu sentia que em algum lugar para eu dar certo, ou para eu honrar, né, ou para eu fazer certo, para eu fazer direito, eu precisava disso também. Eu precisava, pelo menos, da carteira assinada. Já que eu não ia seguir um caminho tão igual assim, né, ao deles, eu falei, então acho que é isso aqui que eu preciso. Então, por isso que eu estava ali nesse desejo, né, querendo tanto essa segurança da carteira assinada. Até que foi se passando um tempo, quase 2 anos depois, eu senti que eu estava engolindo uma formiga e deixando passar um elefante. Já não dava mais para mim atuar naquele sistema, atuar naquela batida mesmo, né? Daquele trabalho que para mim já tinha se tornado automático, robotizado, mecanizado, não tinha nada a ver com a minha essência, não tinha nada a ver com o que eu queria colocar ali do meu potencial de cura, meu potencial criativo, meu potencial da gente, né, das pessoas. Então, enquanto eu estava nessa empresa, nesse trabalho, eu resolvi entrar para uma pós-graduação de nutrição clínica funcional, aonde eu redescobri, né, me contactei de novo com toda a minha paixão pela nutrição e pelo corpo, pelo ser, pelas nossas reverberações, pelo nosso mandala no sentido do nosso ser. Então, aquilo para mim foi muito gritante. E eu fiquei naquele conflito mesmo, né? Caramba, será que eu salto? Será que eu vou para o incerto? Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? Então isso ficou muito agitado dentro de mim, até que teve um dia que eu acordei uma segunda-feira de manhã, 5h30 da manhã, a hora que eu acordava para poder chegar a tempo no trabalho, e eu só senti escorrer algumas lágrimas no meu rosto. Eu não queria ir trabalhar de jeito nenhum. Eu passei a ter a síndrome da vinheta do Fantástico, que é quando chega domingo à noite e dá aquele friozinho na barriga, dá aquela ansiedade, dá aquela palpitação, dá praticamente aquele pânico. Eu vivi ali alguns meses, alguns momentos muito, muito, muito infeliz, muito difícil mesmo. Só que na minha cabeça era, fala sério, seus pais aguentaram 30 anos, você não vai aguentar 2, você está só começando, deixa de ser geração Y, Z, W, enfim, eu estava me achando que não era certo, que eu não podia desistir, que eu não podia pular para fora do barco, mas eu senti que estava começando a pegar mesmo na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha felicidade. Até que teve um dia que eu acordei de manhã e, de novo, meu pai aí na história, na ocasião eu morava com ele, eu acordei de manhã, que eu sentei na beira da cama dele de manhã e falei, olha, eu não estou aguentando mais, eu acho que eu vou sair. Aí ele, não sei por que você não saiu ainda. Eu falei, gente, eu achei que, né, ele fosse de repente repreender ou não, sustenta, fica, aguenta. E eu falei, caramba, a quem que eu tô querendo agradar, honrar, sustentar, se no final das contas, de fato, quem tinha que levantar de manhã chorando era eu, quem ia deitar triste era eu. Então, por que eu estava escolhendo esses padrões? Por que eu estava escolhendo esses caminhos? Então, ali para mim foi a gota d'água para eu realmente tomar a decisão de pedir conta. Tive muito medo, a gente estava numa época também de crise no Brasil, mas eu falei, bom, é a minha felicidade que está em jogo, é o meu acordar todo dia, é o meu despertar. E o que eu ia fazer da minha vida? Eu não tinha segurança, certeza, garantia, nem nada, mas eu pensei, qual a primeira coisa que eu posso fazer? O que está mais próximo de eu fazer? Então, para eu me reconectar com todo esse encantamento, né, de pessoas, da cura, do alimento, eu falei, ótimo, vou atender, né? Eu preciso entrar em contato com as pessoas, vou encarar essa parte do atendimento. Só que eu já sabia, eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ser nutricionista industrial, sabe? De entrar de manhã no consultório e sair à noite só
prescrevendo dieta, fazendo aquela coisa mecanizada, automatizada. Então eu já sabia que era da minha natureza que eu não queria fazer a mesma coisa todos os dias. Então realmente foi um salto no escuro. Eu não tinha absolutamente nada planejado, traçado. Tinha ali um pezinho de meia que tinha feito dessa estabilidade da carteira assinada, mas eu não tinha necessariamente um super plano, né? Não tinha ali a visão dos próximos 5 anos da minha vida. Eu sabia que eu precisava mudar e eu sabia que tinha alguma coisa que estaria ali mais acessível para mim. É o que a gente até fala de qual é a fruta que está mais baixa ali da árvore para você pegar. Então, a minha fruta mais baixa, né, ali da minha árvore, mais disponível, era começar a atender as pessoas. Então, era o que eu tinha ali de ferramenta mais pronta, né, na minha mão. E no início, para mim, foi muito difícil assumir que eu era uma nutricionista vegana. Pelo menos a minha escolha pessoal era o veganismo, mas eu tinha muito medo de que as pessoas não quisessem ou pudessem me julgar ou não quisessem buscar o meu atendimento. Como eu falei, na época ainda não era tão disponibilizado, né, essas informações, essas opções. Então eu queria esconder aquilo, eu queria fingir que eu era só uma nutricionista mesmo, normal, e não tinha muito ali um medo e uma escassez, né, um medo de que não vão querer o meu serviço. Até que eu pensei, poxa, se eu tive dificuldade de encontrar profissionais que me ajudassem nessa minha transição, nessa minha escolha, por que não seguir esse caminho e ajudar outras pessoas? E eu sabia também que com essa minha conexão, essa visão que eu tinha com outras formas, né, do nosso corpo, outras formas de alimentar nosso corpo, a nossa energia, e eu sabendo que eu não queria ir pelo caminho tradicional, eu pensei, bom, vai ter alguém que curte esse Paranauê também, vai ter gente que vai se interessar por isso também. E não é fácil tomar uma decisão dessa no caminho, a gente fica querendo uma garantia, a gente fica querendo pertencer, mas eu lembro que nesse ano foi assim, como se eu tivesse aberto uma porteira, assim, porque eu deixei vir tudo que eu sabia que era do meu gosto, que eu sabia que era conectado com a minha essência, que eu sabia que era o que eu queria manifestar, mesmo no meu caminho profissional. Então, seja essa alimentação mais consciente ou personalizada ali para um veganismo, vegetarianismo. Então, eu já tinha uma formação em Reiki, já tinha um curso de florais. Nesse mesmo ano foi quando estava começando a surgir por aqui o tal do Theta Healing. Eu falei, caramba, isso pode me ajudar muito na minha jornada, no meu servir como nutricionista. Mas o divisor de águas mesmo ali, que eu abri mesmo, que eu me mandalizei, foi quando eu voltei a me questionar lá naquela pergunta, por isso que eu contei a história do meu intercâmbio, quando eu voltei a me questionar naquela pergunta, beleza, o que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo que eu vou poder me comunicar com as pessoas, servir, trabalhar e ganhar meu dinheiro, onde quer que eu esteja. Foi aí, gente, que entrou o yoga na minha vida. Então, eu era pessoa que detestava qualquer coisa relacionada a yoga. Jamais pensei em meditar. Nunca soube respirar, fui asmática a minha vida inteira, então me dava muita agonia, muito nervoso essa coisa de respiração, de meditação, então sempre muito agitada, sempre muito ansiosa. Então comentei aqui no começo do vídeo, com 13 anos de idade eu comecei a pensar o que eu ia fazer, então a minha cabeça sempre estava no futuro, sempre muito preocupada, muito angustiada, muito ansiosa. Então yoga para mim era assim, impossível. Eu sempre fui do Pilates, eu fiz quase 10 anos de Pilates, mas por algumas mudanças, né, na minha vida, eu me mudei de cidade também, então eu não conseguia achar um lugar que eu me identificasse com o Pilates. Até que pela falta de opção ali do exercício que eu gostava, eu falei, beleza, vou dar uma chance, vou experimentar esse lugar aqui que tem yoga, vamos lá ver o que é. E bastou eu fazer uma aula experimental de Vinyasa Yoga que eu fiquei apaixonada. E ali caiu a minha fichinha, ali voltou a minha ideia para aquela pergunta lá existencial da época do meu intercâmbio, que era o que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo que eu vou poder trabalhar. Então eu falei, é isso, a hora é agora, esse é o momento, tô no time, tô no momento, então vou fazer essa primeira formação em yoga, vou ver o que dá. Então foi tudo nesse ano, foi tudo nesse momento que eu me abri, que eu saltei mesmo para o desconhecido, que eu me agarrei na mão comigo mesma, porque era eu e eu. Então, quando eu deixei entrar todas essas outras ferramentas, e a partir daí eu comecei a deixar girar
essa mandala. E de fato eu me mudei para esse lugar aqui, onde tem essa mandala aqui atrás, e eu percebi que as pessoas falavam, não, vou lá na mandala, não, tô lá na mandala, tô tendo aula na mandala, vou lá conversar na mandala. Então eu falei, bom, eu acho que agora já está na hora de expandir a mandala da cozinha, porque eu comecei na cozinha, né, com a coisa das receitas, então a mandala cozinha alternativa, e já nesse momento, 2, 3 anos depois que eu tinha passado por todos esses processos e tudo mais, eu já estava com uma série de ferramentas, eu já estava trabalhando com as pessoas muito além da alimentação delas, então eu falei, é isso, virei mandala, deixei ser. E voltando lá pelo significado da mandala, você não tem controle da mandala, ela pode se expandir, se concentrar e girar e aumentar mais uma camada. Então eu falei, bom, tá tudo bem, porque eu também passei pelo desconforto muito grande de ter que me definir, de ter que definir exatamente o que eu faço, qual é a ferramenta que eu uso, qual é a linha que eu sigo. E sendo muito sincera, eu nunca consegui me definir em 150 caracteres, nunca consegui me colocar ali numa caixinha, né? Faço isso, ou faço só aquilo outro, ou faço... Não, eu queria mesmo deixar as minhas possibilidades, os meus amores ali, os meus afetos, com tanta ferramenta, com tanta disponibilidade ali de energia, para eu poder entrar em troca também, né, com as pessoas que chegavam até mim e que eu percebia que não era só a alimentação, né? Apesar da porta de entrada ser a nutrição, acabava que a gente via que tinha muitas outras coisas para serem trabalhadas e eu conseguia acessar essas outras camadas com essas outras ferramentas. Então daí virou a Na Mandala. Então eu conseguia cuidar das pessoas através da sua alimentação, através do seu corpo físico e também do seu corpo mental, espiritual. E aí volta lá no iniciozinho da história, quando eu contei lá nos meus 13 anos, as 3 profissões que eu fiquei na dúvida, envolvia corpo físico, corpo mental e alimentação. Então, 15 anos depois, eu consegui juntar tudo. Então, fica até aqui um spoiler para próximos encontros aqui nossos, que é essa busca angustiante, incessante pelo propósito, né? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Vai fazendo, vai se experimentando. E vale a pena também a gente voltar lá atrás e ver o que a gente desejou, o que a gente pensava que queria fazer quando crescer, o que a gente sonhava, porque lá atrás também estão muitas respostas. Então, naquela tarde, nos meus 13 anos, eu não fazia ideia que algum dia da minha vida eu ia conseguir juntar todas aquelas metáforas daquelas profissões. Então, trabalhar ali a fala, a conversa, a energia, o corpo, trabalhar a alimentação, trabalhar as doenças. Então, me tomou aí muitos encontros, desencontros, angústias, também sempre me questionei muito, também sempre fiquei me cobrando muito, o que eu faço, qual é a minha imagem do meu quebra-cabeça, né, para eu poder saber se eu estou montando as minhas pecinhas certas ou não, até que eu realmente entendi que é me entregando no fluxo, né, quando a gente relaxa no desconforto, quando a gente busca conforto no desconforto, de ser quem a gente é, que as coisas vão se encaixando, que as coisas vão girando, né? Que as coisas vão trazendo também o que é pra gente, né? Trazendo o que é em ressonância com a gente. Trabalhando em cima desse desconforto que eu me permiti ser, né? Que eu me permiti fazer outras coisas. Então, também uma coisa que me deixava muito desconfortável era quando perguntavam, o que você faz? O que você é? E se eu falasse que eu era nutricionista, já vem aquela concepção, aquela ideia fechada, né? Aquela pessoa de jaleco e que te restringe coisas que você não pode comer. Eu detestava essa ideia e era a última coisa que eu fazia. Eu nunca trabalhei de jaleco, sempre trabalhei de pé descalço, sentada no chão, entre almofadas, sempre quis criar um clima de conforto, um clima de aceitação mesmo, né? E nunca pelo viés da restrição. Então eu falei, cara, como é que eu posso quebrar essa ideia? E na época eu também já comecei a assistir algumas coisas de marketing pessoal, e teve uma pessoa que me marcou muito, que ele falou, poxa, quando você vai se apresentar, quando você vai dizer o que você faz ou dizer quem você é, como é que você pode dizer isso de uma forma mais interessante? Então, ao invés de eu chegar e falar que eu era nutricionista, por que não falar? Eu ajudo as pessoas a melhorar seus sintomas, seus sinais no corpo, através da alimentação, através da
yoga, através da meditação, através da respiração, ou eu acredito sim que as nossas crenças influenciam nas nossas doenças, na nossa alimentação. Dali eu comecei a brincar, eu entendi que eu tinha uma série de possibilidades de falar o que eu fazia sem me encaixotar, sem me restringir ali nos benditos dos 150 caracteres, que sempre foi um sapato apertado para mim, né? Então, por que não a gente vestir o sapato que a gente quiser, vestir a roupa que a gente quiser, porque no final das contas, só a gente que encosta a cabeça no travesseiro. Então, enquanto eu ia trabalhando todas essas camadas, enquanto eu ia trabalhando com essas pessoas que se interessavam por esses outros temas e essas outras camadas também, foi um trabalho contínuo, intenso e paralelo também, de muita autoaceitação. Porque eu tinha meus medos também, medo de não ser compreendida, medo de não ficar claro, medo do meu trabalho não ficar ali muito esclarecido, ou caramba, será que é muita coisa, né? E aquela cobrança que a gente tem de tem que ter o foco, tem que ter uma especialidade, tem que ser uma coisa só. Então, eu não queria ser uma coisa só, eu queria me deixar ser mandala mesmo. Bom, enquanto eu ia me deixando girar, enquanto eu ia me redescobrindo, enquanto eu ia me permitindo e acessando muitas camadas de mim mesma, eu comecei a observar um padrão nas pessoas que chegavam até mim. Seja das pessoas que chegavam para nutrição, ou para yoga, ou para o Theta Healing, ou para qualquer outra busca, eu percebia que de pano de fundo sempre tinha um desconforto em comum, um obstáculo em comum, que era o trabalho dessas pessoas. Então eu comecei a observar, a pessoa não consegue comer bem, não consegue dormir bem, não tem uma boa saúde por causa do trabalho, por causa da correria do trabalho, por causa do estresse do trabalho. Ou nas minhas aulas de yoga as pessoas chegavam de manhã antes de ir para o trabalho e, nossa, quantos choros, quantos lamentos, quantas infelicidades por conta ali daquele trabalho que não deixava a pessoa realizada, não satisfazia. E claro, muitas dessas pessoas chegavam essa dúvida, essa angústia de qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? O que eu sou boa de fazer? O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Então, essa pergunta começou a permear muito nos meus atendimentos, nas minhas aulas. Então, foi um assunto que começou a trazer muito de mim mesma, porque eu tive esses questionamentos, eu tive esses medos, eu tinha lá o script, né, da carteira assinada, eu tinha lá essa sensação de que, não, se eu sair daqui eu vou fracassar, ou então não existe outro caminho, não é possível inventar um outro caminho, quando na verdade eu já estava ali há alguns anos tendo criado o meu próprio caminho e podendo ajudar as pessoas com o que eu gostava, com o que eu acreditava. Então isso começou a ficar muito tocante para mim, mas só foi mesmo uma decisão, só foi mesmo escancarado quando despretensiosamente, numa lua minguante, eu abri uma caixinha de perguntas lá através do Instagram, perguntando, e aí, o que você quer deixar sair? O que você quer soltar? O que você quer mudar nessa lua minguante? E pasmem, 98% estava com alguma questão, alguma pedrinha no sapato com relação ao trabalho. Eu falei, não, isso não está chegando para mim à toa, porque isso já foi minha dor também, isso é minha dor também, porque para mim, hoje, é inconcebível fazer alguma coisa que não esteja em ressonância com a minha verdade, com a minha paixão, com o meu coração, e eu acredito sim que é a nossa capacidade de servir. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade de servir. Tem alguma coisa aí que é só sua, que você pode servir, que você pode criar, que você pode doar, que você pode fazer. Infelizmente, o que nos foi ensinado a fazer era vestibular, faculdade, emprego, casa, casamento, filho, enfim, né? Todo esse script. Então, fazendo um recorte mais especificamente para o trabalho, a gente foi ensinado que era isso, é você buscar um emprego, você buscar uma carteira assinada. Não tinha tanto essa possibilidade, por exemplo, esse viés do empreendedorismo ou de você usar aí as suas múltiplas potências, né? Então, assim como eu tinha essa dor de gostar de muitas coisas e ficava essa pressão, essa vozinha ou essa sensação de julgamento externo de que olha como gosta de muita coisa, como faz muita coisa, tem que fazer uma coisa só, tem que ter um foco só. Então a gente foi muito podado nesse sentido, né? A gente foi muito levado a acreditar que tem uma coisa só, que tem um caminho só, que é o emprego, que é
uma grande empresa, um sistema, e nunca por nós mesmos. E por que não? Por que não a gente ser o nosso agente de serviço, o nosso agente de transformação, de geração de valor, de geração de trabalho, de geração de dinheiro propriamente para a nossa vida, em ressonância, em harmonia com os nossos gostos, com as nossas potências, com a nossa verdade. Então, isso ficou muito forte para mim. Eu falei, caramba, eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas nesse caminho, né? Não só eu já passei por tudo isso, como eu também tenho ferramentas que podem ajudar nesse processo. Então, foi daí que eu me joguei na paixão de poder ajudar as pessoas a realmente procurarem, cavarem aí qual a história delas, quais são as ferramentas que têm escondidas aí, quais são os dons, os talentos, os quereres, as facilidades. Então, no que você é bom de ajudar, no que as pessoas te pedem, né? Quantas coisas você já não fez e que não necessariamente você olhou para isso com um olhar de potência, de talento, de facilidade, porque afinal você só foi ensinado a fazer aquilo ali que aquele papel, diploma te diz que você pode fazer, ou que aquele cargo, que aquele emprego, que aquela função diz que você pode fazer. Então foi daí que eu passei a mergulhar na guiança, né, dessas pessoas que queriam buscar um caminho para si, um caminho por si, um caminho para além do que o trabalho diz que elas são. Então eu acredito que a gente é muito mais do que o nosso trabalho. E para mim ficou muito forte, muito claro também que a infelicidade das pessoas, a falta de saúde, a falta de autocuidado, a falta de presença, então não se alimentar, não respirar, não meditar, não se cuidar, não estar bem, estavam muito relacionadas ao trabalho, ao que essas pessoas faziam. Então, para mim, uma grande ferramenta de proporcionar a cura, de proporcionar esse retorno é ajudando as pessoas a se aceitarem, a voltarem para casa corpo, né? Casa história, casa coração, para as pessoas ficarem um pouco mais confortáveis nesse desconforto que é ser elas mesmas. Bom, se há 18 anos atrás eu saberia que isso ia fazer sentido para mim, jamais. Ou se alguém me perguntasse que eu ia trabalhar dessa forma, também jamais imaginaria. Mas foi começando lá com o cuidado, seja da alimentação e passando por todas as outras formas de cuidado e de cura, que eu cheguei nesse momento que eu tô hoje e que tá tudo certo, não sei o que virá também, mas hoje para mim faz muito sentido, é o que eu brinco dessa cuidadoria, né? De fazer essa curadoria das pessoas junto com o cuidado, trabalhando esse de dentro para fora e de tudo que a gente escolhe do fora também, que reverbera dentro da gente. Então, poder cuidar das pessoas, guiar as pessoas, mentorar as pessoas nesse sentido, cavando aí suas potências, seus talentos, seus valores, os seus porquês, né? Para mim é o que me deixa muito feliz e muito realizada de ajudar as pessoas a transformarem a vida delas nesse sentido. Porque assim como o trabalho para mim sempre foi muito importante, assim como aquela pergunta que reverberava para mim, o que é que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, é essa pergunta que eu gosto de provocar nas pessoas também. Então, atualmente eu faço esses trabalhos mentorando as pessoas nessa busca aí de toda essa nossa história, de toda essa nossa caixinha interna, mas como que isso pode virar um serviço, de como que isso pode virar um trabalho, independente lá do seu diploma, de grandes empresas, de grande emprego, como é que hoje você pode se colocar na vida e em qualquer lugar do mundo, gerando aí valor, gerando a sua vida de forma sustentável, de forma com autocuidado, de forma saudável. E a primeira vez que eu resolvi fazer isso, que eu realmente resolvi abrir uma turma de mentoria, foi uma semana antes de instalada a pandemia do coronavírus. Então, a gente ainda não sabia que a nossa vida ia ficar tão mais ainda online. Então, ali só foi a confirmação para mim de que, caramba, é isso que eu quero proporcionar para as pessoas. Quem quer, né? Quem sente, quem tem essa energia de se adaptar, de querer buscar fazer alguma coisa que esteja ali mais em ressonância, em vibração com a sua verdade, eu acredito que é possível. Eu tenho em mim, eu tenho para mim essa vontade, essa missão de poder mostrar para as pessoas que sim, a gente pode ter
mais liberdade geográfica, ou seja, aquilo que me incomodou lá atrás, que eu queria poder imaginar que algum dia eu poderia viajar ou morar em outros lugares e ainda assim trabalhar sem depender de uma força central, né, de uma centralização de uma empresa. Então, essa possibilidade da gente imaginar uma liberdade geográfica, para mim também é muito importante, essa missão da gente poder ter uma liberdade financeira. Quando eu tinha lá a minha segurança da carteira assinada, era um chão seguro, mas também era um teto, porque eu sabia que tinha um momento ali que eu não tinha para onde crescer. Teve um dia que eu abri o meu contra-cheque, eu olhei e eu falei, gente, eu quero ir para onde com isso aqui? Eu tinha, acho que era R$1.000, eu era 900 e alguma coisa, e eu ficava, caramba, eu quero um dia poder ter a minha casa, poder ter o meu espaço. Então, às vezes a gente se prende numa segurança que prende a gente também. Então, apesar de eu ter pulado para o escuro, ter pulado ali no desconhecido, eu sabia que eu tinha que confiar na minha capacidade de expansão. Eu não tinha ali a segurança, mas eu tinha ali o paraquedas que podia abrir e se expandir com as minhas ferramentas, com os meus gostos, com as minhas potências, que na ocasião eu também não conhecia ainda. Então foi muito trabalhinho aí de busca de autoconhecimento e até hoje, e é eterno isso, né? Mas hoje eu entendo, o meu valor está na minha capacidade de gerar valor, está na minha capacidade de poder ajudar a outras pessoas, né? De poder servir. Então isso faz a gente se conectar com uma potência de muita expansão. E hoje o meu trabalho, a minha missão, o meu propósito é justamente ajudar as pessoas nesse caminho, nessa busca mesmo, nessa desconstrução de todas aquelas caixinhas que colocaram a gente, de que a gente só pode fazer uma coisa, só tem que trabalhar de um jeito, tem que ter ali aquele seguro, aquele script. Não, todo mundo pode muito mais, todo mundo que quer, todo mundo que está disposto e está disponível aí para essa busca. Então, eu vejo nas pessoas toda a potência ali, toda a possibilidade de expansão e de libertação em vários sentidos. Então, é isso que eu venho fazendo e é isso que tem me dado muito tesão, muita transformação, muito prazer. Então, eu foquei todo o meu trabalho para a guiança dessas pessoas, seja em grupo ou individualmente, e os meus atendimentos com Theta Healing, porque para mim é muito importante essa desconstrução das nossas crenças para a gente poder expandir, para a gente poder se curar e evoluir em todos os sentidos, seja físico também, emocional, espiritual. Então são basicamente essas minhas duas frentes e é onde eu consigo fazer girar toda a minha mandala e eu consigo, sem precisar me tolir, sem precisar definir uma única coisa, eu consigo colocar ali tudo que é humano, tudo que é de potencial humano, tudo que eu trabalho aí de ferramentas dessa arte, dessa tecnologia que é a tecnologia humana. Então, de poder ajudar nesse processo de procura das pessoas é o que mais me deixa feliz atualmente. Então, essa é um pouquinho da minha história, por isso que se chama mandala, por isso que eu giro aqui essa mandala e, como eu costumo brincar, uma mandala gira outra. Então, a minha história pode inspirar a você, a sua história pode inspirar outra pessoa. Então, todos nós, né, nos giramos juntos, então os nossos processos também de compartilhamento, de troca também é muito importante, porque a gente vai vendo, né, que é possível, a gente vai aprendendo, a gente vai se vendo no outro também. Então isso para mim é um ganho muito maravilhoso. Eu costumo brincar que as mandalinas que chegam até a mandala, né, são eternas professoras para mim. Então, ao mesmo tempo que eu me coloco ali como mentora, como guia, eu sou eterna aprendiz e sou muito, muito grata por tudo que aprendo, por tudo que vejo e por todas as sementes ali que eu vejo florescer, porque eu acredito muito que todos nós temos muito, muito, muito potencial infinito de florescimento e de realização. A gente está aqui nessa vida, não está de bobeira, a gente está aqui para evoluir e sim, eu acredito que a gente pode ser feliz e ter um trabalho que a gente goste, ter um trabalho que é um serviço, que é para algo maior. Então, muito obrigada para você que assistiu a minha história até aqui. Espero que tenha te inspirado, espero que eu possa te ajudar. Qualquer dúvida, compartilhamento, deixe aqui o seu comentário,
me manda uma mensagem, quero saber da sua história também, quero saber como você chegou até aqui e vai ser um prazer a gente continuar girando aí as nossas mandalas. Um beijo!